sagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Lá no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer, a beleza natural eu contemplo digital dessa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, Mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Dos caminhos a seguir, dos senhores a lutar, qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria.
eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus. Toma a sua Bíblia e abra comigo em Apocalipse 10. Você que está conosco aí, nos acompanhando pelas redes sociais, talvez em casa, no escritório, aproveite também para tomar a sua Bíblia e vamos juntos conhecer mais do que significa estar comprometido com uma igreja. Qual igreja eu devo me filiar? Qual igreja eu devo me comprometer? Bom, são perguntas que nós iremos responder no nosso estudo de hoje. É bom receber todos vocês. E nós temos um hábito, a gente nunca começa a estudar esse livro sem antes fazer uma oração. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e vamos orar a Deus mais uma vez. Pai querido, obrigado por estarmos reunidos nessa noite e tendo a Tua palavra em nossas mãos. Queremos convidar o mesmo Deus Espírito Santo que esteve com João lá na ilha de Patmos a estar conosco nessa noite. E ao abrirmos o livro do Apocalipse, que o Teu Espírito ilumine nossa mente e abra nosso coração, e que compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo. Amém. Ser povo de Deus no Antigo Testamento era ser israelita. Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo. Nós aprendemos ontem à noite que esse povo estava dividido em 12 tribos. Você podia ser um israelita por nascimento ou por circuncisão. Quem não nascia em Israel, mas queria ser um israelita e adorar ao Deus de Israel, passava pelo rito da circuncisão e então tornava-se um israelita. Quando chegamos ao Novo Testamento, o povo de Israel deixa de ser o povo de Deus. Isso faz parte de uma profecia, lá de Daniel capítulo 9, que falava que esse povo teria 490 anos de oportunidade. E esses 490 anos vão terminar no ano 34, quando Estevão é apedrejado. O apedrejamento do diácono da igreja, Estevão, é que marca a rejeição de Israel como nação. E a partir desse momento o evangelho será estendido a todos os povos. Cristo veio com a função de fundar o novo Israel. E no evangelho de Mateus capítulo 16, Cristo está preocupado com o que as pessoas diziam a respeito dele. E ele faz uma pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? E uns diziam assim, uns falam que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. E então Cristo volta-se para os discípulos e pergunta assim: mas vós, quem dizeis que eu sou? E no verso 16, respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto tem sido muito mal interpretado nos dias atuais. Tem pessoas defendendo que o fundamento da igreja é Pedro, mas não é isso que Jesus está dizendo no texto. Parafraseando as palavras de Cristo, nós poderíamos afirmar: tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E de fato, no original grego, é assim que parece. Tu és Petros, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Até porque a igreja não poderia ser edificada sobre um homem. E Jesus declarou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E você está lembrado que Pedro cedeu à tentação e negou o seu Senhor. Então Cristo, ele é o fundamento da igreja. Ele funda a igreja sobre ele mesmo. A igreja cristã,
Só que com o passar do tempo, esta igreja cristã caiu numa apostasia predita pela profecia, também em Apocalipse. E o que aconteceria? Esta igreja seria levada para o deserto. E depois de uma época de 1260 anos no deserto, ela deveria reaparecer no cenário mundial. Então a grande questão hoje que nós temos que responder é: aonde está essa igreja que Jesus fundou? Numa enciclopédia publicada por Oxford, há alguns anos atrás, foram listadas 34.000 religiões cristãs. Aonde encontrar a igreja verdadeira? Com tantas religiões. Tem pessoas querendo se comprometer, mas para onde eu vou, elas perguntam. Em cada esquina você tem uma igreja. O que fazer? Como resolver essa questão? Bom, a palavra de Deus não poderia deixar a nós em trevas com relação a esse assunto. Então eu e você precisamos recorrer à Bíblia para compreender esse tema. E eu queria convidar você para que nós, ao olharmos para Apocalipse capítulo 10, nós entendêssemos de que esse capítulo, ele fala a respeito dessa igreja de Cristo no tempo do fim, da igreja remanescente. Então olha para a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10 e vamos ler alguns versos. Vamos começar com os versos 1 e 2. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Quem é esse anjo forte que desce dos céus? É o próprio Cristo. Mas como nós sabemos que se trata de Cristo? Pelos elementos que os versos apresentam. Esse anjo forte, ele está envolto em nuvem. E na Bíblia, é o Filho do Homem quem sempre está envolto em nuvens. Está lembrado de Apocalipse 1, verso 7? Eis que vem com as nuvens. Um outro detalhe, no capítulo 4 de Apocalipse, há um arco-íris sobre o trono de Deus. É um outro elemento linkado com a divindade. E se você olhar aqui, esse rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo, é a mesma descrição que é feita no capítulo 1 de Apocalipse, quando João tem uma visão do Cristo ressurreto. Então o anjo do capítulo 10 é o próprio Senhor Jesus. E no verso 10, ou no verso 2, o Apocalipse diz que ele tinha na mão um livrinho aberto, e ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Agora vamos para o verso 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Uma voz disse para João: vai lá, toma o livrinho da mão do anjo. E João foi até Cristo, e quando ele chega perto de Cristo, Cristo diz assim: João, toma o livro e devora-o. Na boca ele vai ser doce, mas no estômago ele vai ser amargo. Qual é o significado desta visão que João teve? O que significa o capítulo 10 de Apocalipse? Essa experiência doce e amarga. Bom, nós temos que interpretar a profecia à luz da história. E quando nós vamos para a história, nós encontramos um marco referencial. E esse marco referencial, ele aparece no segundo grande reavivamento dos Estados Unidos. No grande segundo reavivamento nos Estados Unidos, houve uma imersão na palavra de Deus, porque os eventos propiciaram esse retorno à Bíblia. Por exemplo, em 1780, nós tivemos a lua vermelha como sangue e um eclipse solar do sol
sem que houvesse um alinhamento, Sol, Lua, Terra. Foi um evento sobrenatural. Então as pessoas se perguntaram: o que é que está acontecendo? Quando chegamos ao ano 1798, a maior autoridade religiosa do mundo, o Papa, foi preso. Como que prenderam o maior líder religioso do mundo? As pessoas começaram a se perguntar. E quando chegamos ao ano de 1833, na região da antiga Nova Inglaterra, que compõe os estados ali de Maine, onde hoje nós temos Michigan, Boston, aquela região, Massachusetts, ali estava a Nova Inglaterra, e ali aconteceu uma chuva de estrelas. As enciclopédias registraram o fato. As pessoas se perguntaram: o que está acontecendo? É o fim do mundo? E milhares delas se voltaram para a Bíblia, inclusive um fazendeiro, membro da Igreja Batista, chamado Guilherme Miller. E aqui, nesta fazenda, na sua fazenda, Miller começou um processo longo de estudo da palavra de Deus. Sentado aí, nesta cadeira, nesta escrivaninha, tendo apenas uma Bíblia e uma concordância bíblica, ele começou o estudo da Bíblia em Gênesis capítulo 1. E ele não avançava enquanto ele não entendesse o que a Bíblia estava dizendo. E Miller foi caminhando no seu estudo da Bíblia, até que ele se deparou com um verso de Daniel, capítulo 8, verso 14, onde a Bíblia diz: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Miller não entendeu o que significava nesse verso a purificação do santuário. E ele gastou pelo menos 8 anos da sua vida pesquisando esse texto. Alguns de nós estudamos um texto por 2 dias, 3 dias, e já achamos que sabemos tudo. Por 8 anos ele esteve estudando, e ele chegou a uma conclusão de que esse período da purificação do santuário, 2.300 anos, tivera seu início no ano 457 a.C., porque aqui a profecia aponta como início a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, o decreto do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, lá em Esdras capítulo 7. Miller entendeu que aí estava o ponto inicial do cômputo profético, ou do cômputo profético, e a partir daí, quando se passassem 2.300 anos, o santuário seria purificado. E Miller entendeu que seria por volta do ano 1843, 1844, mas Miller nunca definiu uma data exatamente. Mas quando se aproximou o período, esse ano, a pressão aumentou, e todos queriam saber quando então seria a purificação do santuário, que no entender deles seria a volta de Cristo. E foi um outro homem chamado Samuel Snow que chegou à seguinte conclusão: se a purificação do santuário lá em Israel acontecia no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, nós temos que encontrar em nosso calendário gregoriano o dia da expiação judaica. E ao fazer a transposição dos calendários, Samuel Snow chegou ao dia 22 do mês de outubro. Então eles agora passaram a acreditar que no dia 22 de outubro de 1844, o santuário seria purificado. E a purificação do santuário seria a volta de Jesus. E quando todos descobriram isso, achavam que estavam certos, espalhou-se pelos Estados Unidos e pelo mundo inteiro a mensagem da breve volta de Jesus. As pessoas venderam tudo o que elas tinham e aplicavam nas publicações de revistas e artigos para anunciar a volta de Jesus. Quando a data se aproximou, as pessoas deixaram suas colheitas no campo, fizeram as pazes com os inimigos. Todos estavam se preparando para o grande dia da volta de Jesus. E quem viveu esse período
descreve como o momento mais áureo da sua vida. Você se lembra do doce na boca? O doce na boca, após João ter comido o livrinho, eram as boas novas de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. O capítulo 10 de Apocalipse, ele retrata a experiência, é uma profecia da experiência que viveria esses cristãos no século XIX. E eles se prepararam para esta data. Guilherme Miller, por exemplo, nesta pedra, ou nesta rocha, conhecido como Rocha da Ascensão, aqui ele esperou a volta de Jesus. O dia 22 de outubro caiu numa terça-feira, e naquele dia todos estavam eufóricos, prontos para receber o Senhor Jesus. Era o doce na boca de João. Mas o dia amanheceu, entardeceu, o sol se pôs e Jesus não voltou. Eles relataram posteriormente que aquele se tornou o dia mais triste da vida deles. Choraram e choraram e choraram até secarem as lágrimas. O que era doce na boca tornou-se amargo no estômago. Este fato ficou conhecido como a grande decepção milerita. E Jesus não voltou na data que eles esperavam. Interessante que no dia seguinte, na quarta-feira, 23 de outubro, um dos desapontados mileritas, como passaram a ser chamados os seguidores de Guilherme Miller, ele estava indo confortar algumas famílias que haviam passado pelo desapontamento, e enquanto ele passava por um milharal, ele teve uma visão. E na visão que teve Irã Edson, ele viu os céus abertos e Cristo passando do santo para o santíssimo. E esta visão ajudou-o a compreender o que estava acontecendo com este povo naquele exato momento. Eles voltaram para a Bíblia, continuaram seus estudos, e eles chegaram à seguinte conclusão: eles estavam errados com relação ao evento, mas certos com relação à data. No dia 22 de outubro, algo aconteceria, mas não a volta de Cristo. E se não era a volta de Cristo, o que era? Eles entenderam. Dois eventos. No céu, Cristo assumiria uma nova função e começaria o juízo, ao final do qual ele voltará à terra para buscar os salvos. E na terra surgiria a igreja verdadeira, aquela igreja que estivera levada no deserto por 1260 anos. Agora era o momento dela aparecer novamente no cenário mundial. E estudando o Apocalipse 10, Apocalipse 12 e Apocalipse 14, eles entenderam de que esse desapontamento que eles haviam passado já estava profetizado, e que esse momento marcava o fim da era do deserto, e agora a igreja verdadeira deveria surgir no cenário mundial. Mais que isso, esta igreja verdadeira, de acordo com Apocalipse 14, 6 a 12, teria uma mensagem singular para pregar. 3 mensagens, apresentadas por 3 anjos. Então, nesse exato momento, apontado pela profecia, deveria surgir a igreja remanescente. E sabe quem é que surgiu no dia 22 de outubro de 1844? A igreja adventista do sétimo dia. Ela não tinha esse nome ainda, mas os desapontados mileritas, ao voltarem para o estudo da Bíblia, eles se viram como um movimento profético. E finalmente esse grupo de desapontados mileritas, que não desistiu da fé, que voltou-se para a Bíblia, em 1863, eles vão organizar a Igreja Adventista do sétimo dia. A Igreja Adventista, ela não surge por causa da briga de 2 pastores.
A igreja adventista não surge porque alguém teve uma ideia de criar uma igreja. A igreja adventista surge no momento apontado pela profecia para que ela nascesse. Exatamente aí, no dia 22 de outubro de 1844. Quando eles voltaram para Apocalipse capítulo 10, eles encontraram o verso 11. E o verso 11 dizia: é necessário que ainda profetizes. Eles se viram como um movimento profético. Guilherme Miller construiu aí na sua fazenda esta pequena capela, onde ele pastoreou várias famílias até a sua morte, em 20 de dezembro de 1849. Ele foi sepultado aí na sua fazenda, e posteriormente Ellen G. White escreveu, no livro Primeiros Escritos, página 258, anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Miller descansou, salvo. E nos últimos 5 anos da sua vida, quando perguntado a respeito da volta de Cristo, a resposta de Miller era uma só: ele volta hoje, até que ele venha. Quando Cristo volta? É hoje, até que ele venha. Na esperança da volta de Cristo, Miller descansou. Existem alguns homens que fazem parte da história que são homens proféticos. Miller é um deles. Martinho Lutero é outro deles. Estevão é outro deles. Paulo é outro deles. Homens que a profecia marca o seu tempo com a obra desses cristãos. E assim nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E segundo o capítulo 12, verso 17 de Apocalipse, e eu convido você para ler esse texto, aqui são apresentadas 2 características da igreja verdadeira no tempo do fim. Ela surgiria, de acordo com o capítulo 10, no final das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, no dia 22 de outubro de 1844. E de acordo com o capítulo 12, ela teria 2 características. Olha o que diz o verso 17: irou-se o dragão. Quem é o dragão na profecia? Satanás. E foi pelejar com os restantes, ou irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o quê? Testemunho de Jesus. Você quer encontrar a igreja verdadeira nos dias atuais? Pergunte assim: qual é a igreja que guarda os mandamentos de Deus? Qual é a igreja que tem o testemunho de Jesus? Você sabe que a lei de Deus, ela está sobre um forte ataque. Você que está me ouvindo pela rádio Novo Tempo, preste atenção no que eu vou dizer. A lei de Deus está sofrendo hoje um forte ataque. Você que nos acompanha pelas redes sociais, está em casa, preste atenção no que eu vou dizer para você. A igreja tem que defender a lei de Deus, que ela está debaixo de um forte ataque. Ou você que está em uma de nossas igrejas agora, você foi convidado para aprender mais da palavra de Deus, para participar desse projeto Adorai. Eu quero dizer para você que a verdade de Deus está sendo combatida, e nós temos a função de exaltar a lei de Deus, porque essa é uma característica da igreja verdadeira. Eu pastoreava uma cidade e pertencia a uma associação de pastores evangélicos. Éramos vários pastores. Nos reunimos uma vez por mês. Entre nós havia um vereador que sempre apoiava os projetos dos evangélicos. Um dia, em uma de nossas reuniões, esse vereador chegou com uma proposta muito interessante. Ele disse assim para os pastores: eu tenho uma ideia de um projeto e queria propor para vocês que levássemos esse projeto para a Câmara de Vereadores. Qual é o projeto? Viaje conhecendo a lei de Deus. 10 quilômetros antes da nossa cidade, lá na BR, nós vamos colocar um imenso outdoor.
viaje conhecendo a lei de Deus. E a cada quilômetro, nós vamos colocar um mandamento da lei de Deus. Todo mundo que vier na nossa cidade, antes de entrar nela, terá lido a lei de Deus. A cada quilômetro, um mandamento. Olha que ideia extraordinária. Viaje conhecendo a lei de Deus. E os pastores acharam interessantes, começaram a vibrar com a ideia. Até que um levantou e perguntou assim: só um instante, o que vamos colocar no quarto mandamento? Eu perguntei para o pastor: não entendi sua pergunta. O que vamos colocar no quarto mandamento é o que está escrito na Bíblia no quarto mandamento. O que é que diz a sua Bíblia? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É isso que a gente tem que colocar. E ele disse assim: não, se nós colocarmos lembra-te do dia de sábado para o santificar, isso vai ser um marketing para a igreja adventista. Eu disse: pastor, o senhor está preocupado com o marketing da minha igreja ou em ser um fiel ministro de Cristo? E aí começou a discussão. Um outro se levantou e disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos colocar lembra-te do dia do Senhor para o santificar, porque para vocês é o sábado, para nós é o domingo, então vamos colocar lembra-te do dia do Senhor. Eu disse: não, senhor, não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz lembra-te do dia de sábado. E a confusão aumentou. E aí, para evitar que os pastores saíssem no tapa, o vereador cancelou o projeto. Mas quando cancelaram a ideia, eu aproveitei e dei a minha tréplica. Pode cancelar, mas contar mentira, nós pastores, não podemos. O que está escrito na lei? Você quer mudar o que Deus escreveu? Você é mais sábio do que Deus? Ouça com muita atenção o que eu vou dizer para você, você que está me assistindo. Tem gente por aí querendo ser mais sábio do que Deus. Tem gente por aí querendo assumir o lugar de Deus. E é por isso que eles estão apregoando um outro dia que não é o sábado. Agora, se você quiser ser fiel à palavra de Deus, o dia a ser santificado é o sábado. E é por isso que no Apocalipse 12:17, a igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos de Deus. E quando você vai para Tiago, capítulo 2, verso 10, lá a gente aprende que quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou você observa os 10, ou nada feito. Na matemática divina, 10 menos 1 é 0. Então eu e você temos que entender que a lei de Deus está hoje sofrendo um forte ataque. E eu e você somos responsáveis em exaltar a lei de Deus. Não como um caminho para a salvação, porque não é esta a mensagem da igreja adventista. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, é o que a palavra ensina. Mas Cristo nos salva para a obediência. E todo aquele que tenta obedecer para ser salvo, está tentando o impossível. Nós não obedecemos para ser salvos. Nós somos salvos para obedecer. Tem um outro aspecto. Além de manter a vigência e pregar a vigência da lei, a igreja verdadeira, no tempo do fim, ela tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Em Apocalipse 19, verso 10, diz no finalzinho que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, um profeta moderno acompanharia a igreja remanescente. E como a igreja adventista surgiu exatamente no dia 22 de outubro, teria que haver um profeta entre nós. E esse dom profético se manifestou numa mulher chamada Ellen Golden Armon. Esse era o seu nome de solteira. Ela se casou em 30 de agosto de 1846 com o pastor da Conexão Cristã, Tiago White, e assumiu o nome de casada Ellen Golden White. Ela foi chamada ao ministério profético aos 17 anos de idade, e por 70 anos ela foi uma profetisa
entre os adventistas. Tem muita gente por aí confusa quanto a Ellen G. White, mas eu queria dizer para você apenas duas coisas. Primeiro, Ellen G. White foi um dom profético verdadeiro que Deus manifestou. E se você pegar os testes bíblicos de um verdadeiro profeta e aplicá-los a ela, você vai ver que ela passa em todos os testes. Segundo ponto, Ellen G. White escreveu cerca de 100 mil páginas manuscritas, mas tudo que ela escreveu não está no mesmo pé que a palavra de Deus, porque a igreja adventista é uma igreja que acredita no princípio da reforma protestante, sola escritura, só a escritura. Para nós, a escritura é autoridade. E as 28 crenças fundamentais que a nossa igreja defende, elas todas se fundamentam na Bíblia, nenhuma em Ellen G. White. Então, quando alguém nos acusa de que Ellen G. White é a doutrinadora, ou dela provém as doutrinas da igreja, não sabe o que está falando. A igreja tem suas doutrinas baseadas na Bíblia. E qual é a função dos escritos de Ellen G. White? Eles são conselhos que nos buscam levar de volta para a Bíblia. E esses conselhos devem ser seguidos, porque nenhum desses conselhos contraria a orientação profética, a orientação bíblica. Nenhum conselho. E eu faço a prova com qualquer um de vocês. Pegue qualquer livro de Ellen G. White, dos mais de 60 que ela já foi traduzido para o português, ou mesmo no inglês, e diga para mim qual é o parágrafo escrito por Ellen G. White que contraria algum ensinamento da Bíblia. Mostre para mim aonde ela contraria o ensino da Bíblia. É por isso que nós aceitamos essa mulher como uma profetisa. Ela morreu em 16 de julho de 1915, há mais de 100 anos atrás. Mas os seus escritos permanecem como uma voz profética, orientando nossa igreja, buscando nos levar de volta para a Bíblia. É por isso que eu creio piamente de que a igreja remanescente, apresentada em Apocalipse capítulo 10, é a igreja adventista do sétimo dia. Fraca e defeituosa como possa parecer, não é uma igreja perfeita. Se você busca uma igreja onde não tenha pecadores, onde não tenha problemas, você está buscando uma igreja que não existe. Então qual é o diferencial? O diferencial é que a igreja adventista é a única que reúne em seu bojo doutrinário todas as verdades apresentadas na Bíblia. Todas. Tudo o que nós ensinamos está na Bíblia, e tudo o que está na Bíblia nós ensinamos. Esse é o diferencial. E é esta compreensão da verdade que tem que motivar a todos nós. Quando chegamos ao último verso do capítulo 10 de Apocalipse, é dita a mensagem: é necessário que ainda profetizes. E os adventistas nasceram se vendo como um movimento profético. E nós cremos que a nossa grande missão é anunciar a breve volta de Jesus e preparar um povo para encontrá-lo. Por que preparar um povo? Porque Jesus está atraindo o mundo inteiro para Ele. Ele mesmo declarou lá em João 10,16: eu ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, a mim convém conduzi-las. E lá em Apocalipse 18, versículo 4, ele faz o último apelo ao planeta Terra: sai de Babilônia, povo meu. Deus está convidando os seus filhos leais, não importa em qual denominação ele esteja ou ela esteja, a se unirem à igreja remanescente da profecia bíblica. Eu tenho testemunhado ao longo desses anos muitos milagres. Através do programa Bíblia Fácil, centenas e milhares de pessoas estão recebendo estudos bíblicos e muitas decisões estão sendo tomadas.
Em uma de nossas temporadas que nós gravamos, com esses 10 convidados, no momento que nós fizemos o apelo para o batismo, vários ficaram de pé, desejando ser batizados na igreja e se unindo publicamente a Cristo. E quando terminaram as gravações naquele dia, eu estava desmontando o meu equipamento. 4 jovens desse grupo chegou e disseram para mim assim: pastor, nós também queremos ser batizados. Eu disse: eu sei, eu vi vocês de pé. E eles disseram: não, pastor, nós queremos ser batizados agora. Eu disse: olha, agora eu não posso batizar vocês. Eu vou explicar como funciona. Vocês vão voltar para a cidade de vocês. Um pastor vai acompanhar vocês. Vocês farão os estudos dos assuntos que nós não abordamos aqui. E depois de um tempo vocês serão batizados. Eles entenderam como funcionava e foram. Eu continuei desmontando o meu computador ali. E uma garota voltou e disse: pastor, eu queria ser batizado agora. Eu perguntei: mas você não entendeu o que eu acabei de explicar? Ela disse assim: pastor, o senhor não conhece a minha história? Eu disse: não. Eu pertencia a uma igreja, pastor, por 10 anos. E na minha igreja se ensinava que os adventistas são uma seita, que a gente tem que temê-los. E você sabe que nada disso é verdade. Mas eu nunca ouviria um adventista. Um dia meu esposo chegou em casa e disse para mim assim: eu tenho uma surpresa para você. Você gosta de cozinhar? Eu comprei uma Sky, uma antena Sky. E aqui tem vários canais de culinária. E você vai poder aprender muito mais. E eu comecei a assistir a Sky. Mas um dia, passando pelos canais, eu me deparei com o canal da Novo Tempo. E eu comecei a assistir. E quando eu comecei a aprender coisas da Bíblia que eu nunca tinha ouvido falar, em 10 anos de igreja, eu chamei meu esposo e disse para ele: olha aqui o que esse povo está ensinando. E quando ele viu, ele disse para mim: cuidado, esse povo é uma seita, nunca mais coloque nesse canal. Mas eu não ouvi meu esposo, eu continuei assistindo. E num dia, eu entrei num conflito tão grande no meu coração, que eu fiz uma oração a Deus, e disse para Ele: se esse povo da TV Novo Tempo tem a verdade, eu quero do Senhor uma revelação. Algumas dessas denominações acreditam muito na revelação. Não a palavra como nós cremos, mas uma fala de alguém, de um presbítero, de um pastor, coisas desse tipo. Ela pediu a Deus com sinceridade de coração. No dia seguinte, o telefone da casa dela tocou. Ela atendeu. Era o produtor do Bíblia Fácil. E disse assim: eu estou ligando para você porque você foi escolhida para participar das gravações do Bíblia Fácil. Ela disse: eu fui escolhida para gravar o Bíblia Fácil? Como é que você sabe meu telefone? Eu não me inscrevi em lugar nenhum. E o produtor, sem saber, disse: eu não sei. Eu só sei que o seu nome e o seu telefone chegou até nós, como alguém que queria participar. Ela disse: mas eu não dei meu telefone para ninguém. Eu não me inscrevi em lugar nenhum. E enquanto ela discutia com o produtor, Davi Santos, ela se lembrou da oração do dia anterior, o sinal. E ela disse: é o sinal que eu pedi a Deus. E ela disse assim para o produtor: pode colocar o meu nome, porque eu vou participar das gravações. E foi assim, pastor, que eu vim parar aqui. Quando o senhor fez o apelo para o batismo, eu peguei meu telefone e liguei para o meu esposo. Disse para ele da minha decisão. E sabe o que ele me disse? Que se eu me batizar, o casamento está acabado. Eu disse para ele: você está pedindo para mim escolher entre você e Cristo?
a decisão está feita. Eu fico com Jesus. Eu fico com Jesus. Ela disse assim: pastor, eu não tenho mais casa para morar. Eu não tenho mais igreja. A minha família vai me abandonar. E o senhor não vai me batizar? Na mesma hora, eu fui para a piscina e batizei essa garota. Sabe por quê? Porque Deus está chamando os sinceros. E eles estão vindo. Porque o tempo está chegando. Eu sei que aqui tem muito sincero nessa noite. Pessoas que já estão namorando com a igreja adventista há um tempo, mas não teve a coragem até hoje de dar um passo. Pois nessa noite é o seu dia. É o seu momento de você fazer o que nunca fez na vida, de dizer para Cristo assim: eu quero ser batizado na igreja verdadeira e me unir ao Senhor Jesus publicamente. É isso que aconteceu com a garota de apenas 15 anos. Eu queria convidar o pastor Fanuel que entrasse com a Vandara no tanque. Ela pertencia a uma outra denominação. Ela disse que não se ensinava a Bíblia. Ela não compreendia muitas coisas. Mas um dia, duas amigas adventistas, que trabalhavam na mesma escola que ela estuda, ofereceram um estudo bíblico para ela. Aonde ela estava frequentando, naquela igreja, a Bíblia não era explicada, diz ela. Ela aprendeu coisas erradas. Mas um dia, duas amigas adventistas começaram a ensinar a palavra. E ela tomou a decisão dela. E com apenas 15 anos, a Vandara vem aqui para dizer que o coração dela é de Jesus. Vandara, eu sei que você tem teus pais e mais 3 irmãs. É o seu primeiro campo missionário. Você é a irmã mais velha. Você tem ajudado suas irmãs na vida cristã. Agora você tem uma responsabilidade maior de mostrar para elas o caminho que você está conhecendo. Mas antes que o pastor Fanuel batize a Vandara, eu queria convidar a Darlene. Ela vai louvar a Deus. E você que está aqui no auditório, no nosso encontro vida, e tem o desejo nessa noite de também tomar a decisão pelo batismo, ou talvez pelo rebatismo, eu quero convidar você a se levantar e vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. Você entende nessa noite que Deus tem uma igreja verdadeira nesse mundo, e você quer se unir a ela através do batismo. Venha, minha querida, pode vir. Onde você estiver aqui sentado, levante-se e venha. Tome a sua decisão agora por Cristo. É a palavra de Deus que está sendo ensinada. Não existe verdade mais cristalina. Eles poderão até tentar desviar você do caminho, mas esse é o caminho da verdade. Você que está aí nos assistindo em uma de nossas igrejas, mais de 3.000 igrejas espalhadas pela União Norte, eu quero convidar você em nome de Cristo a ficar de pé aí na igreja. E quando você ficar de pé aí onde você está, você vai dizer para os teus amigos aí na igreja: eu quero também ser batizado. E eu vou pedir aos líderes da igreja que vão até você, abracem você e ajudem você nessa caminhada. Você que está aí nos ouvindo pela rádio Novo Tempo, você quer tomar a decisão também de se unir à igreja verdadeira? Ligue para a rádio Novo Tempo, ligue amanhã para nós, faça contato, nós vamos te ajudar. Você que está me assistindo pelas redes sociais, você quer tomar uma decisão? Para você que está aqui,
Louvado seja Deus porque você teve coragem de vir aqui à frente. Não é fácil dar esse passo, mas Cristo deu o maior passo que podia ser dado para salvar a todos nós. Eu queria orar por você agora. Pai Santo, é desejo do nosso coração te servir em espírito e em verdade. E após conhecermos na tua palavra de que o Senhor tem hoje uma igreja verdadeira, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Louvado seja o teu santo nome por essas pessoas que desejam se unir ao Senhor e à tua igreja nessa noite. Suplicamos que o teu bom e santo Espírito abrace a cada uma delas, que elas tenham em breve a chance de serem batizados como esta jovem foi agora, e que essa decisão permaneça no coração de todos nós. Cubre-nos com as tuas bênçãos, proteja-nos com os teus anjos e salva-nos para o teu reino. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Deus te abençoe. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.